Ele, o nosso dialogador de hoje, é um poeta. Mas, como ele próprio diz, uma lira tardia. Porque ele tem uma atividade maior como ensaísta. E só mais tarde, já na maturidade, quase se envolveu e muito com a poesia, já numa idade mais avançada. Mas, enfim, ele tem 2 livros de poesia. Este, A Casa da Minha Avó e O Rio da Minha Infância. Eu me refiro a ele, a Lúcio Alcântara, da Academia Cearense de Letras, médico, escritor e presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Estado do Ceará e também do Instituto do Câncer. E o nosso governador. Olá. Tudo bem? Prazer estar aqui nesse encontro, nesse diálogo. Esse diálogo. Procede o que eu disse, hein? Você realmente é o homem da lira tardia que começou a fazer poesia? Inclusive... Depois de algum tempo, hein? Eu até penso que esse vai ser o título de um livro onde vou reunir todos os poemas. Boa ideia, lira tardia. Eu já era senador da República e uma madrugada, ou mais de uma, esse texto aí desse livro martelava a minha cabeça, martelava... Até que eu me senti compelido a colocar no papel. Olha, estou feliz da minha. E as fotografias são da minha sobrinha, Joana França. Joana França. E uma prima minha, que é muito crítica e tal, muito inteligente, ela disse, você vai se dar mal, porque você está entrando num campo aí já muito explorado por grande nome, Carlos Lacerda, né, que escreveu sobre também a casa do avô e outros. Tá bom, mas foi o que veio e deu esse há uma relação livrinho aí. E há uma relação da sua poesia com memória. Porque o livro é A Casa da Minha Avó e o outro livro chama-se O Rio da Minha Infância. Na verdade, tem muito de memória na minha poesia. Tem muito de memória da sua poesia. Inclusive a Laéria Fontenelle, psicóloga, professora, sim. Laéria Fontenelle. Psicanalista. Ela fez um ensaio aí numa espécie de uma arqueologia psicológica aí dessa poesia. Ela teve essa bondade de fazer esse ensaio. Você acha, então, que a sua cidade é... Não, eu nasci em Fortaleza, São Gonçalo do Amarante. A cidade da infância. A cidade eu ia passar férias, ia muito. Dos avós e tal. Meus avós, a casa ainda hoje está lá, é nossa. Você acha, minhas então, irmãs e minha. A casa da avó e as lembranças da infância? Isso é. O artista nunca deixa de ser criança, não? Não. Acho que inclusive, eu tenho muita coisa de criança ainda nos objetos que eu guardo, que eu conservo, coisas... não sei porquê. E quando a criança não aparece, você não acha, Lúcio, que a criança precisa ser despertada para que a arte se floresça? E possivelmente que as minhas recordações da minha infância e da minha adolescência são muito boas, né? Então elas vêm e me dão ao mesmo tempo saudade, né? Mas emoção, eu digo né? sempre que existe uma espécie de saudade alegre, né? É um paradoxo, mas que eu sinto saudade, mas ao mesmo tempo gosto de me lembrar daquilo. Na casa da minha avó, a saudade é um velho relógio na parede, parado. O pêndulo hirto, a hora morta provoca lembranças e fantasias. No quintal da casa da minha avó, o tronco do velho tamarindo tem os nós da vida. Dos ramos pendem frutos agridoces como a minha memória. A memória. Há um quê de alucinatório na memória também, de invenção, de imaginação na memória? Existe. A memória é daquilo que você acha que se lembra. Você acha que se lembra, né? Não é? É um filtro, né? Pode não ser exatamente aquilo que passou. Não é? Mas é isso que importa, né? A narrativa que importa. É a narrativa. Quer dizer, a memória é um insumo da criação, vamos dizer assim, não é? Portanto, ela não significa que você tem que ser obrigatoriamente realista, né? Ela surge como uma interpretação daquilo que passou. É uma subjetividade, é sempre uma narrativa. Pronto, é uma subjetividade. Mesmo que ela se refira a um fato
plausível, factível, Exato, né? Um fato real, verdadeiro. Mas aquilo é interpretado, né? A elaboração do fato tem sempre alguma coisa de criação, né? De imaginação. E outra coisa, a memória também é um pouco seletiva. Eu não me lembro de tudo, me lembro de algumas coisas. Né? E a ressignificação disso, quem faz é o adulto. Por exemplo, quando você volta ao passado, quem faz essa ressignificação é o presente. Claro, não é? Exatamente. Por exemplo, você se refere aqui ao relógio. É a leitura do passado. Né? Exato. É um mergulho através, não é? da sua imaginação e do seu sentimento. Por exemplo, você se refere aqui ao relógio na casa. Você se refere ao velho tamarindo no quintal da casa da minha avó. Pois é. Mas quando você era criança, não tinha esse significado. Quem está emprestando esse significado é você agora. Verdade. Não é? Eu não tenho dúvida. Para ele, naquele momento, ele era apenas um pé de tamarindo. Você subia e comia tamarindo. E o relógio estava lá com seus pêndulos. Ele está parado hoje. Mas ele funcionava. Que deve ouvir na sua memória, deve vir o som, claro. marcando as horas e tal. Quer dizer, é o adulto que inventa. É como diz um poeta, disse, a criança é o pai do homem, né? Exato. E a criança é o pai do homem. Ela está muito vinculada à casa, né? Com o próprio título diz. Sim, a casa a sua estrutura, os objetos, né? Assim por diante. O vento, na casa da minha avó, o vento na cumeeira alta ecoa o ruído inconfundível da chuva e dispersa a polifonia humana. Da rede, o olho fixo e insone do menino conta telhas e cardeiros para chamar o sono que tarda. Ou seja, vai terminando, se ver o último momento aqui, para a gente ver um pouco da poesia de Lúcio Alcântara, o nosso dialogador de hoje. Na casa da sala da minha avó, a flor vulgar de plástico no jarro barato sobre a mesa de centro, diz que já não há a casa da minha avó. É porque isso não tinha nada a ver com a casa da minha avó. Essa flor de plástico é uma coisa que está lá agora. Eu estava quando eu fiz, mas que já não era a casa da minha avó. É terrível. O que há de bonito da memória e ao mesmo tempo terrível é que você nunca pode voltar para aquele lugar onde você esteve, né? Porque as coisas se transformam. Não, até que é como diz, é como o rio, né? Não é a mesma água. Não é a mesma água. Que passa. E mesmo que fosse você, também já não é mais o mesmo. Né? Também. Nem é o ambiente e nem é o espectador, alguém que está vendo. Visitante, aquele que interfere no ambiente visitado. Memória e poesia, um dos temas do nosso diálogo de hoje, como escritor, poeta, ensaísta da Academia Cearense de Letras e diretor do Instituto Histórico Geográfico e Antropológico do Ceará, ex-governador do estado do Ceará, e médico, o nosso Lúcio Alcântara. Lúcio, além do livro, você me trouxe outra coisa relacionada com o livro, que eu sei que você tem um livro sobre, um livro ou um texto sobre isso. Os marcadores de livro. Exato. Leitor compulsivo, é isso? Eu sou um colecionador de marcadores. Tenho um inúmero, depósito de marcadores. Alguns simples, outros mais rebuscados, como esse coração céltico que está aí, e que representam, muitas vezes, diferentes geografias de vários países do mundo. Marcador de livro, você é colecionador disso. Fizemos uma exposição com alguns na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa, e pretendo, talvez, fazer um aqui em Fortaleza. E, curiosamente, muitas pessoas se identificaram com, isso aqui eu me lembro desse tipo de marcador. Eu até guardava também alguns. Eu achei interessante, porque eu pensei que só era um pouco de excentricidade minha, esse apego a marcador. Mas vi que tem muita gente que gosta, não colecionam como eu, mas gostam de marcador. E você teria uma justificativa para isso? Quer dizer, eu não. E foi uma coisa que foi se fazendo. Que coisa é essa de colecionar? Aí eu fiz um livro que se chama Entre Páginas e Entre Vidas. É um livro sobre marcadores, com vários marcadores. Tem um texto meu, tem um texto da minha mulher, Maria Beatriz, tem outro do Raimundo Neto, e a filha do Augusto Pontes também escreveu. E a Natécia. A Natécia. Natécia Campos. Então ficou um livro Natécia Campos não, Natécia Pontes. Pontes. Pontes.
ficou um livro muito interessante, porque Eu digo, mas por que- eu mandei, eu às vezes compro livro no antiquário em Londres, e aí eu mandei para a senhora com quem eu me correspondia, ou me corresponde ainda, claro, em português, ela disse, olha, eu nem li ainda, mas eu, tantos anos lidando com livro, eu nunca vi um livro desse. Um livro sobre marcadores de livro. E o que você diz nesse artigo? Assim, qual é a ideia central eu fiz um dessa poema paixão? sobre o marcador, né? Que não está aqui agora? Não, que está nesse livro. É o marcador, é uma lembrança. O marcador é uma leitura interrompida para atender um telefone, para cuidar da casa, para falar com uma pessoa. É uma pausa na vida, uma pausa na leitura. Eu naveguei por aí, né? Porque o marcador realmente ele é um ponto é uma parada, não é? Exato. Num processo, numa vida ficcional ou de poética, para ir cuidar de uma outra, da vida prática, ordinária. Isso, não é? Também. Mas acontece que, possivelmente aconteceu com você, há uma determinada passagem do livro que você põe o marcador para refletir um pouco. Vou fazer aqui. Refletir um pouco sobre aquela passagem. Você está lendo, de repente para aqui. Aí você viu uma passagem que evocou alguma coisa em você, ou lhe chocou, ou lhe trouxe uma recordação. Aí você para um pouco... Para pensar. Para pensar. Mas é como se aquela vida que está ali fluindo no livro fosse interrompida, não é? Exatamente. E o marco dessa interrupção é exatamente o marcador de livro. E muitas vezes você vai encontrar marcadores perdidos, esquecidos dentro de livro. Eu que tenho muito livro, compro sempre muito livro, encontro muito. Às vezes, nem é a rigor um marcador como esse. É uma flor ressequida, amassada, é um bilhete, é uma entrada de cinema, como tinha antigamente, uma passagem de avião. É alguma coisa que a pessoa guardou, é um cartão postal. Enfim. Isso é interessante também, porque ela tem uma vida muito breve, o marcador. Porque ele é perecível no sentido da sua utilização, né? Depois que você termina o livro, ele fica sem sentido, né? E eu tenho muitos marcadores antigos. Aquele fica sem sentido, o outro virada. Né? Muitos marcadores antigos, por exemplo, que era propaganda de remédio, propaganda de relógio. Ele é também uma mídia. Era uma mídia. Há muitos anos, década de 40 e tal, tinha muito isso. Aqui, olha aqui, eu amo books, né? Que deve ser desse antiquário livros, aí. Né? Eu amo livros. Eu amo livros. Esse aqui, por exemplo, tem uma lista de livros. Uma lista de livros recomendados. Você está lendo um livro... Você deveria ler. E você está aqui. Enquanto você... Depois que você terminar de ler esse livro, leia este, pode ler essa lista ali. E imagino que essa lista tem a ver com a temática ou com aquele universo de gênero do livro que você está lendo. Eu também tenho curiosidade. São listas de livros. Pessoas que elaboram lista do que consideram os 10 melhores livros que leram, coisas assim. É engraçado, uma pessoa como o Freud, por exemplo, ele respondeu uma pesquisa na época, quais eram os livros preferidos dele. Não tem nenhum autor conhecido hoje mais, autor relevante. É engraçado, né? No entanto, foram os livros que chamaram a atenção dele. Naquele momento, naquela época. E você tem algum livro assim que pudesse citar, 2 ou 3? Eu tenho. Fazer a sua lista para colocar aqui eu fico sempre, no possível marcador de livro? Eu fico sempre muito embaraçado quando me fazem essas perguntas, porque eu nunca cito aqueles clássicos, né? Por exemplo, um livro que me impressionou muito foi A Pele, um livro do Cujo Malaparte, né? Sobre a Itália no pós-guerra imediato. Ou O Arco do Triunfo, do Érico Maria Remarque. Ou Cazuza, do Viriato Corrêa. Cazuza? É um livro que ficou na minha... Os Meninos da Rua Paulo, sim, que é daquele húngaro, né? E eu não li Os Meninos da Rua Paulo quando era adolescente. Eu vim ler depois, muito tempo, adulto já, na tradição do Paulo Ronay. Do Paulo Ronay, Então, eu gosto assim, não estou citando nenhum cânone. Eu sei, sim. Eu gosto muito do Machado de Assis, para mim é um livro, é um autor fundamental. Mas se você me disser, cite aí um livro,
eu vou me lembrar desses que me causaram uma impressão muito... E desses todos que você cita, o único assim que me parece mais ligado à memória, que tem a ver tanto com a sua literatura, seria o Cazuza, né? Porque o Cazuza está na nossa infância, né? Exatamente. Numa determinada geração. É verdade. Né? Do Viriato Corrêa, não é? Que também não é o autor que está entre os cânones do Estado. Mas eu gostei do Mas é Cazuza, lindo, é um dramaturgo, um poeta, escritor, enfim. E um maranhense. Um maranhense de grande atividade. E gosto muito, por exemplo, da Memória Póstuma de Brás Cubas, do Machado de Assis, e gosto muito de um conto dele, que é O Alienista. O Alienista. Então, o Machado de Assis acho que é unanimidade. Não é possível. O Machado de Assis o concurso. Eu costumo dizer, cite um autor contemporâneo, eu digo, Machado de Assis. É verdade. Eu citaria aqui a Memórias Póstumas de Brás Cubas e de conto eu citaria a Missa do Galo. A Missa do Galo. É aquela linguagem cifrada, né? Que mas pode não ser. Não acontece praticamente nada. Nada. Né? É só um clima. É um clima. É um né? clima. Os braços da mulher, né? Como ele diz. Eu estou para escrever um ensaio aí sobre Machado de Assis, inclusive as influências que ele teve, né? Principalmente relacionada ao Alienista. Paul foi uma das influências dele, né? Sim. E há outro autor francês, e que, enfim, ele tem ali uma... E outra, estou preparado. Eu sou uma pessoa muito dispersiva, que não é bom, mas ao mesmo tempo é. Por quê? Não é bom porque eu acabo com muitos projetos e termino não fazendo. Mas, por outro lado, isso me dá vamos dizer assim, um certo equilíbrio emocional. Porque quando eu não estou gostando muito de uma coisa, que ele está me incomodando, fazendo algum mal, me perturbando, eu vou para outra. Então isso, e de forma que eu nunca quis corrigir essa dispersão, né? Eu convivo com ela e tiro algum proveito dela. Está potencializando, fazendo aqui como os taoístas, então, transformando um problema na solução. E eu tenho uma lista lá, você for lá em casa, eu lhe mostro de projetos em elaboração. Vamos ver. Pode ser que eu execute 1, 2, 3 ou nenhum. Mas enquanto, somente na idade que eu estou, eu sempre disse um dia a um colega meu, muito pessimista, muito, às vezes até irascível, eu digo, olha, o segredo na nossa idade é ter projeto. Não é obrigado a se realizar. Mas se você tiver projeto, está pesquisando, então você tem uma motivação. Você tem um a fazer. Senão você vai... os amigos estão morrendo, outros a gente separa pelos caminhos da vida. Você tem um a fazer, mesmo que não esteja fazendo ainda. Começa a ter muito que ir a médica, dentista, aí no banco fazer pagamento, né? Tem que cuidar olhar um pouco para os filhos. Então você tem que ter projeto. Não se preocupe que você vai ter que fazer. Tem projeto. E se envolva com eles. E se envolva com eles, né? Se envolva com eles. Mesmo em nível de projeto. Mesmo em nível de projeto. Claro, mas olha, vamos falar... Eu, por exemplo, já pesquisei muita coisa do Machado de Assis, mas eu não parti para escrever. Sim. Mas reunir já muito material para aquilo que eu quero fazer. E você cita aí o Alienista, que é cujo personagem, o Simão Bacamarte, é o personagem, é um médico, né? É um médico. Que aquilo é também uma alegoria. Um psiquiatra, né? Com aquilo ali, tudo indica que o Machado de Assis quis criticar também alguns costumes e algumas pessoas importantes da época. É tanto que ele termina o conto com o médico que colocou muita gente dentro do asilo, né, chamado de alienados, né? E ele disse, não, agora quem vai sou eu mesmo, né? Ele próprio se interna. Chegou com... Quer dizer... que ele próprio seria o... Ninguém É lindo, é lindo. O conceito de normalidade. De normalidade. É isso que ele queria questionar. É muito relativo, muito fluido, né? Mas olha, vamos mudar de assunto então, porque o Lúcio Alcântara diz que ele próprio diz que é dispersivo, digamos, ele é múltiplo, né, de interesses. E eu estou vendo, vou sair aqui dos livros, da poesia, e vou colocar algo que me parece inusitado que ele tenha trazido. Uma foto sensualíssima da nossa Marilyn Monroe. Com a palavra, ele, que trouxe a Marilyn para pautar o quê, hein, Lúcio? Olha, sensualidade, cinema... eu gosto de cinema.
mas não sou assim um cinéfilo, uma pessoa que conhece muito cinema. Tem aí o Pecado Mora ao Lado, Pecado Mora ao Os Homens Lado, Preferem as Louras, quanto mais quente, melhor. O que me fascina na Marilyn é a vida dela, ou como a vida a destruiu, como ela foi, vamos dizer assim, pela vida. triturada pela vida. Mais do né? que sugada. Uma pessoa, aparentemente, uma pessoa ingênua, né? E a máquina de Hollywood... Que se esforçou tanto para ser atriz, né? Para ser reconhecida. O show business, a política. A política, né? sim. Os Kennedy. É verdade. Você falou em sensualidade. Para mim, não tem maior do que aquela cena dela, Happy Birthday to You, pois é, cantando Mr. parabéns, President. Mr. Né? President. Então, eu me identifico assim, eu vejo a personalidade dela, né? Como uma pessoa vítima de toda essa trama. Eu tenho várias biografias dela. Quando eu fui a Nova York, eu tirei uma foto ao lado de uma figura dela, exatamente onde era o Lowe's Hotel, Sim. que é onde era o vento que saía da grade para a sala, para a saia. Isso. Então tinha lá uma figura de papelão, né, a famosa cena. É aquilo que você disse, uma coisa meio infantil, né? Mas eu fui lá, tirei uma foto com ela e tal, ou com ela, com a imagem que estava lá. Enfim, eu tenho assim uma curiosidade, tenho não sei bem descrever qual é o sentimento, pelo que ela foi, pelo que ela... O que a vida pode fazer com a pessoa desde o início, a mãe alcoólatra, o pai desconhecido, ignorado, foi embora, os casamentos com Arthur Miller, o Frank Sinatra no meio. Depois a relação com os Kennedys, tanto com o John quanto com o John, o Edward, né? Com o Robert Kennedy. O Robert, não é o Edward, Robert Kennedy. E o fato de... Sim. Vamos dizer assim, o mistério também que a envolvia. Da morte também. A relação dela com o psiquiatra dela, uma coisa também meio conturbada. A própria morte também, né? De que teria sido forjada pelos Kennedy, como sabe. Queima de arquivo, ou teria sido suicídio, porque ela toma vários barbitúricos. Então, ela toma remédio comprimidos. Eu tenho uma admiração e fica assim, achada na cama e tal, e tal. Enfim, a sua comoção com o drama. Com o drama, com a capacidade que a vida tem de destruir pessoas inocentes, pessoas que... de boas intenções, de bem intencionadas. E ela é considerada uma grande artista. Né? Sim, ela inicialmente fez um esforço era loura ali, mas ela realmente representava muito bem. Ela estudou, inclusive, ela contratou uma famosa professora para estar com ela todo o tempo no set, para ensaiar com ela no hotel, para que ela desse os melhores... E foi uma pessoa que teve uma grande ascendência também sobre ela. Ela não se contentava em ser simplesmente, digamos, entre aspas, a bonita, a gostosa, era ser a linda. A loura burra e tal. O enfeite do cinema. O enfeite. Ela queria ser uma atriz e ela queria ser teve momentos reconhecida como pelo uma seu grande talento de atriz, pelo seu talento, pela sua capacidade dramática. Você que é um homem de teatro, né? Que é a matriz do cinema, é o teatro. Né? É a arte da representação. Da né? representação. Não é à toa que teatro tem essas acepções. Teatro é o prédio, né? Mas é também a arte de representar no teatro, mas é também a arte de representar seja onde for. Não é? Você tem o símbolo, o teatro é um símbolo dessa representação. Então, mais do que cinema, você me está pautando aqui o interesse, Lúcio, pelos oprimidos, pelas pessoas pela solidão do ser humano diante da avalanche do trator que os esquemas políticos. Por gente que, vamos botar entre aspas, que fracassou, que falhou, que não foi reconhecido. Eu tenho uma certa atração por essas figuras. Não sei bem porquê, mas na verdade... Mas é lindo, não é só solidariedade. Aquele que teve um grande sucesso, um grande erro, deu tudo certo. Né? Pessoas, às vezes, gênios, mas que a vida não colaborou. Não colaborou. Conspirou contra. Eles estavam fora do esquema. Fora do padrão. Marginais, não no sentido da violência. Violência, mas no sentido de que eles não estavam dentro
dos padrões que os esquemas temporários ou temporais respeitam e admitem. Mas eu acho que tem a ver, e aí eu vou colocar isso para o próximo segmento para conversar com o Lúcio Alcântara, isso tem a ver também com uma certa vocação política, porque qual é o que a gente espera de um político? Que tenha essa capacidade de olhar para aquelas pessoas que sofrem, para olhar para aquelas pessoas... Para que serve o Estado, não é? Para criar condições, políticas públicas de inclusão social, etc. Então, eu acho que tem a ver esse sentido de sensibilidade com o sofrimento social, humano, da figura humana, tem a ver com política. E eu estou diante de um homem que ainda posso dizer, embora não tenha uma militância, não é mais, digamos, um homem, não tem mais um cargo político como governador, nem quer disputar mais eleição nem mandato, mas é um político no sentido de militante, um homem ligado... Porque dizem que não existe ex-político, né? É sempre. Eu tenho uma visão política, mas não sou político no sentido de que não tenho militância partidária, não pretendo disputar a eleição, não estou atrás de nenhum cargo. Então... Mas já foi senador e já foi governador do estado do Ceará. E nós vamos falar um pouco sobre isso. E agora ele está no outro ponto, no outro viés, olhando a política por outro prisma. Continua, claro, político, mas vamos conversar no próximo segmento do programa Diálogo com ele, o nosso dialogador de hoje, Lúcio Alcântara. Lúcio Alcântara, o escritor, o presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Estado do Ceará, e o médico que é hoje um gestor na área médica também, porque ele é presidente do Instituto do Câncer. Ele é o nosso dialogador de hoje, autor de 2 livros de poesia, A Casa da Minha Avó e O Rio da Minha Infância, e também autor de vários ensaios, inclusive ensaios sobre isso aqui, ó, sobre marcadores de livro. Nós estávamos falando no segmento anterior sobre o que mesmo? Sobre política, exatamente. Sobre política. Ele estava falando da sua solidariedade com as pessoas que sofrem, com as pessoas que os esquemas todos destroem. E eu fiz uma ligação com a política. Eu queria que ele voltasse a falar sobre isso. Que ele se aprofundasse nesse tema. De como é que... Para que serve a política? Por que ele esteve na política e não está mais assim como candidato a cargos eletivos, Ricardo, etc. Meu pai era político, o meu avô materno foi político também. Mas meu pai nunca disse, você vai ser político, você tem que ser político. Nem disse, você tem que ser médico. As coisas foram acontecendo naturalmente. Então, eu queria fazer uma carreira universitária, acadêmica, como médico. Ainda fui 10 anos professor da Faculdade de Medicina e exercia a profissão de médico. Mas a política foi me sugando, assim, quase que imperceptivelmente. Porque tanto a política como a medicina são muito exigentes. Não é? Eu sempre digo, olha, a política, se você aguentasse ficar no ar 24 horas, ainda não dava para fazer o que a política exige de você. E a medicina, ela tem uma evolução rápida, os pacientes exigem muito de você, se você quer ser realmente um bom médico, e não dá para conciliar. Então, em determinado momento, eu tive que fazer uma opção. Encontrei um conforto, pensando assim, bom, eu na política, eu posso fazer muita coisa que, exclusivamente como médico e professor, não tenho condição de fazer. Aí dou um exemplo. A lei de transplante de órgãos, que é da minha autoria, quando senador, foi uma lei que mudou realmente, não estou dizendo isso aqui para me gabar, para me autoelogio, não. Mudou a questão de transplante de órgão no Brasil, a partir dali. Então, quer dizer, eu pude fazer isso. Foi a política que me deu a oportunidade de fazer isso. Agora, a política, infelizmente, ela é desnaturada e completamente uma coisa nobre, e é completamente desfigurada pelo político. E às vezes, alguns, por muitos. E às vezes vira isso aqui, um abacaxi. Um abacaxi. Hein?
um abacaxi para descascar. Não é nem a política em si, são os meandros, não, eu digo, olha, humanos ali. Você não tem que se queixar. Eu dizia sempre, tem coisas que eu, vamos dizer, eu não estou mais na política ativa, partidária e tal, tem coisas que eu fazia porque era político. E tem coisas que eu deixava de fazer porque era político. Eu não podia me queixar disso, eu fui ser político porque quis. Então, não podia me queixar disso. Mas a política impõe certas contingências, certas obrigações. Se você é um político vocacionado, se você realmente quer buscar aquilo que é o chamado interesse público, se você quer estar disponível para as pessoas, se você convive com a crítica, aceita, claro que a gente às vezes se aborrece e tal, mas é da política. Se você não quer, está fora. Você não é obrigado a ser político. Então, agora, infelizmente, a política virou uma atividade para muita gente que quer ganhar dinheiro, né? Quer obter determinados benefícios. Eu digo sempre, hoje, nem o meu pai teria condição de ser político que foi, nem eu. No dia de hoje, se eu quisesse entrar na política, possivelmente eu não conseguia. Porque hoje o jogo é muito bruto, não é? Os interesses são muito, vamos dizer assim, pouco... Escusos, né? São escusos. São escusos, né? Então, está muito difícil. Isso é que é o problema. Então, aí o que vira? É a condenação geral da política e dos políticos. O que é muito ruim, não é? Porque é muito ruim. Muito ruim. Porque eu digo sempre, é preciso nenhuma sociedade funciona sem políticos. Sem os políticos, Então, já que nós somos obrigados a conviver com ela, vamos trabalhar para melhorá-la. Para melhorar, qualificá-la. Para qualificá-la. Uhum. Já que não há outro meio. A ditadura é melhor do que a política? Não. Então, é preciso. Agora, é conscientizar, é trabalhar, é procurar melhorar, exigir do político, acompanhar, cobrar. Né? E agora você está fazendo uma outra expressão, dando vazão a outra expressão da política. Você hoje dirige um instituto, não é? O Instituto Histórico Geográfico, é uma atividade política, pública, não é? Isso. Dirige o Instituto do Câncer. É o que eu digo. É? Eu estou servindo... no outro nível. No outro nível. Porque eu sempre digo, olha, quem recebe o voto popular, como eu recebi muito, ganhando ou perdendo, eu considero que tem um compromisso com a vida pública até o fim da vida. Tendo mandato ou não. Tanto na política partidária ou não. Então, agora eu estou dando minha colaboração lá. São instituições públicas. Sim. Não são do governo, mas são instituições públicas. Na área da cultura, da história e na área da medicina, da saúde. Lúcio Alcântara, o nosso dialogador de hoje, me trouxe, além desse tema, não é? É preciso explicar descascar o abacaxi, olha, que é a política, não é? Mas isso aqui, na verdade, eu uso para manter bem as articulações da minha mão. Você aperta o abacaxi. Ou quando eu estou andando na beira-mar, de manhã cedo, ou uma bola, que eu tenho também, ou então enquanto estou vendo televisão. Para as articulações não... Tem a ver, então, uma atividade física, não é? Uma atividade física. Tem a ver, por exemplo, com terceira idade? Com você tem. Com preocupações nisso, em relação a isso, Lúcio? Poderíamos pautar esse tema. Eu vamos dizer assim... Como é que você olha eu convivo essa bem fase? Com isso, mas sem ser assim, uma coisa obsessiva. Para mim, eu levo... Sem drama. Naturalmente, né? Sem drama, com certos cuidados e tal. Esse, por exemplo, é um deles. Ele é um deles. Principalmente porque eu ainda escrevo à mão. Você escreve à mão, Lúcio? Eu escrevo à mão. Não é do adepto do computador? Ultimamente, às vezes, eu tenho feito alguma coisa, alguns textos no computador. E por quê? Essa resistência ao computador? Você acha que o texto flui mais? O texto flui? Eu acho que eu me sinto melhor escrevendo, pelo menos uma primeira versão. O computador eu acho muito bom para corrigir, né? Porque a gente acrescenta, subtrai. São visões diferentes. Eu já acho que o computador é
Eu, por exemplo, estimulante, porque termina o texto, ele está limpo, eu posso deletar, eu posso guardar. Eu não gosto de ler em computador, a não ser texto muito curto. Negócio de e-book, essas coisas, eu nem olho. Tô do outro lado. Lúcio, estou descobrindo agora o livro também virtual, porque você pode aumentar a letra. Aumentar a letra, entende? Eu só gosto disso em texto. E aí você lê, que é uma beleza. Curto. Pois mas eu não. Pegar um livro desse de 500 páginas para ler. ler. Tese, romance, 500 páginas, eu leio tudo no computador. Mas acho que o prazer de ler com papel é outro prazer, coisa. Realmente. Eu pego um livro. É lindo. Um livro, se for de temas que me interessam, mesmo que não seja de um tema assim, que esteja no meu foco imediato, Sim. eu tenho uma agenda, anoto o dia e o nome do livro que eu li naquele dia. Ou que pelo menos eu folheei. Claro, eu nem sempre posso ler todo. Quando é um livro de tema que me interessa, eu vou anotando. Página tal, tem uma menção assim. Então, eu tenho, se você for lá em casa, eu devo ter lá umas 20 agendas dessa de espiral, anotadas de livros que eu li. Para que você faz isso? Porque quando eu estou estudando um tema, a escrever você sabe onde está. Aí eu sei onde é que está. Onde está aquela referência. Aquela referência. Aí eu vou buscar lá. Bom. Do velho lápis, da velha caneta. Na velha caneta. Que lindo. Mas ele me trouxe outros objetos, antes do objeto surpresa, e vou colocar, claro, em pauta. Pedra, terço e uma pirâmide. Isso. Diga o que você quer falar. Não, aqui, essa pirâmide... Vamos para a pirâmide? Essa pirâmide foi... linda, olha aqui. Fala. Esse é um objeto que foi feito para comemorar a passagem do milênio. O terceiro milênio, né? Que é o que nós estamos vivendo. Nós vivemos isso, hein? Então você vê aí, tem o primeiro milênio e o segundo milênio. E estão aí inscritos fatos ou pessoas que, a juízo de quem organizou, foram destaques no primeiro e no segundo milênio. Olha que coisa! É mesmo. A letra muito miúda. A letra miúda. Mas você vai ver aí no segundo milênio, Leonardo da Vinci, deve ter Revolução Francesa, uma opção de coisa. Então eu achei curioso. Por que você achou curioso isso? E quis pautar isso? Isso é a síntese da evolução da humanidade. Esses nomes, essas datas, esses nomes essas referências. E essas referências de fatos. É a síntese da síntese. Ou uma mini síntese, se você quiser dizer. E aí pode nos pautar a seguinte frase: quem faz a história não é necessariamente a história, mas são os historiadores. Exato. Quer dizer, é o olhar do historiador, a seleção dele, a síntese que ele faz, é que empresta relevância. Alguém que fez isso aí selecionou aquilo que é a juízo dele. Exato. Possivelmente pode ter sido uma equipe e tal. Isso mas mesmo que seja, é um recorte. Fizeram um recorte. Talvez se você fosse ler aí tudo, ia sentir falta de alguma coisa. Muita. E você também, não? E eu também. E chegar a dizer, e por que não está fulano? E por que não colocar? Foi uma opção, né? É uma opção. Depois você tem aqui o terço. O terço. Por que eu trouxe o terço? Deixa eu abrir aqui. Abre aí. Isso. Um terço. Que lindo. Por que você trouxe? Porque, primeiro, você estava falando sobre isso. Primeiro eu rezo um terço todo dia. É mesmo, Lúcio? Logo ao amanhecer. Não sabia. E logo ao amanhecer? Ao acordar. Né? Eu acordo muito cedo. Sim. Segundo, indo lá em casa também, você vai ver que eu tenho 2 depósitos, vamos chamar assim, cheios de terço. Por quê? Quando eu tinha uma atividade política muito grande, mandato e campanhas, as pessoas costumavam me dar um terço. Oravam por mim, rezavam por mim, pediam por mim. Os católicos, e me davam um terço. E eu guardava. Então, isso, sei lá, deve ter uns 100 terços lá em casa guardados, que foram recolhidos nessas campanhas, nas minhas visitas ao interior, ou em Fortaleza, enfim. Aí eu guardei. Digo, mas que ideia você colocaria aqui em pauta para a gente discutir a partir dos terços? A sua religiosidade, a necessidade de religiosidade, o exemplo de Cristo. De que você gostaria de falar? Eu acho que a religião
é fundamental para manter um certo equilíbrio social. Eu acho que a pessoa tendo fé, tendo certas regras éticas, né? Que morais, a religião acarreta, você começa a se pautar por uma certa conduta. Eu, por exemplo, não faço parte de nenhum grupo religioso dentro da Igreja Católica, não tenho nada contra, e também não vejo com bons olhos nada de fanatismo, nada disso. Né? Mas a fé, a religião, colabora muito para lhe dar uma certa sustentação psicológica, etc. Mas alguma coisa que extrapola dessa coisa puramente material. Sim, Bom, sim. essa é a minha visão. Sim. O meu encontro se dá nesse nível, nesse patamar. Mas eu estava dizendo aqui, é que você compreende também que é possível ter esse tipo de aspecto de ético e moral, mesmo sem religião. Claro, não é? A religião é uma das possibilidades dessas porque a religião termina lhe dando certos parâmetros de comportamento, claro, é sempre passível. Eu acho que hoje há uma visão muito negativa, muito crítica, por exemplo, em relação à igreja. Né? A história da igreja. Porque teve a Inquisição, a igreja teve um tempo que abençoou a escravatura, apoiou o genocídio os dos índios e tal, fechou os olhos a muita coisa. Sim, é verdade. Pactuou. Mas se você olhar o que a igreja fez pela educação, pelas artes, o que a igreja fez aí, pela pintura moderna, pela arquitetura. Pela história também. Pela história, por muita coisa. Então, eu sou, e aí vou até sair um pouquinho do tema, eu não vejo com bons olhos esse politicamente correto que olha para trás sem fazer uma espécie de adornamento. Quer dizer, você tem que estudar a coisa no momento em que aquilo aconteceu. Com a mentalidade daquela época. Agora fica dizendo que o Monteiro Lobato era racista, que é isso. Não sei se você tem visto. Eu acho isso um absurdo, sinceramente. Você pegar os seus valores de uma época e querer enquadrar o passado. Querer enquadrar. Né? Acho que um pouco, vou até me aventurar aqui, é uma coisa meio ousada, um pouco desse clima político que nós vivemos no Brasil, que deu margem à vitória do presidente Bolsonaro, foi uma espécie de saturação, de levar o politicamente correto a um excesso, a um exagero, feito muito pela academia, pela inteligência e pela mídia, que não estava de acordo com o pensamento médio da sociedade. Porque esse pensamento médio, ao que parece, sobretudo a partir do resultado das eleições, mesmo com todas as manipulações, é o contrário disso. Porque ele se elegeu a partir do politicamente incorreto. Exatamente. Ele se elegeu na apologia do incorreto. Eu acho que o politicamente correto... No racismo, misoginia, homofobia, etc. O politicamente correto é um comportamento, um conceito louvável, porque ele resgata minorias. Claro. Ele tem um sentido humano, direitos humanos, de solidariedade, de pluralismo. etc. Agora, você não pode levar isso a um exagero, a um excesso, que às vezes fica até ridículo. Nós temos que compreender o Monteiro Lobato nas suas circunstâncias. O que nós temos que fazer é agora fazer numa literatura com outro que não tenha isso. Que não resvale para preconceito. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Sim, Então, é isso aí. Agora, conviver com... que é muito difícil. Eu estou convencido que essa coisa de democracia, de ser democrata, não tem muito a ver com o nível de instrução, com o preparo intelectual. É uma coisa meio íntima, é uma coisa da pessoa, do temperamento, da formação. Porque você, às vezes, vê gente, um acadêmico, uma pessoa importante, né, intelectualmente bem formado, não consegue conviver com a contradição, com o pensamento oposto ao seu. Né?
Bom, aqui era coisa para a gente conversar muito tempo e é um terreno muito... Você está falando aí, então, da disparidade entre instrução e educação. O democrata, civilidade, né? O democrata é aquele que discorda, mas aceita a opinião do outro. O que eu vou fazer? Vou obrigar você a pensar igual a mim? Tenha paciência. Né? Lúcio Alcântara, antes do objeto surpresa, você me trouxe um último, que é uma pedra. E essa pedra é muito interessante, porque é um dos exemplares pintado pela minha mulher, Maria Beatriz. Beatriz Ela pinta Alcântara. as pedras. Esse aí Não é só escritora, então? É pintora? E principalmente ela colhe seixos no Rio, né? Quando a gente vai, por exemplo, para o sítio em Guaramiranga, que a gente atravessa o sertão, ali de Campos Belos, aí costuma colher algumas pedras. E por que ela você pinta. trouxe? Para lembrar essa arte dela? Lembrar isso, que é uma Que ela coisa está implicada na interessante. sua vida, claro, não é? São quantos anos de casado? Vamos fazer agora em 31 de maio, 51. 51 anos de casado, então ele tem que trazer a 51, companheira. Com todos os encontros e desencontros da vida, mas uma relação muito, vamos dizer, sustentável, né? Isso é bonito porque é maturidade também, né? Maturidade. Achar que é meio adolescente coisa, achar que as relações são todas flores, né? Todas elas são... E tem que não aceitar. é isso, não. Tem que são aceitar. diferenças mesmo, né? Diferença de enfoque, bonito, de enfoque, de temperamento, de interesses. De interesses. E tudo, e você tem que conviver. Então é isso que a gente falava há pouco. Esse é o maior teste, que é a convivência íntima. De dois sexos completamente diferentes, mas que se atraem. E no meu caso, por exemplo, a Maria Beatriz chegou aqui vindo de Portugal. De Portugal, né? Ela saiu daqui com 4 anos de idade, por aí, foi voltar com 18. Ela é irmã do nosso querido José Augusto, né? Que é portanto, ela teve uma formação que não foi igual à minha, que eu fui criado aqui, nesse tipo de convívio que a gente viu, com o interior, com Fortaleza. Sim. Né, São com Gonçalo do Amarante. Tradição, mas vamos ao objeto surpresa agora, Lúcio. Chegou a hora. Ele trouxe um. Olha, para mudar completamente o rumo da história, ele trouxe um. É mesmo? Olha. E me deu o seu. Me deu o que você trouxe. O meu está aqui. Será que eu devo abrir o seu? Você vai ver porque que eu trouxe esse aqui. Você. Fale primeiro do meu, vamos ver. Olha o que eu trouxe aí para você, veja aí. Eu vou abrir o seu depois. Pela primeira vez, eu vou deixar que ele abra o meu. Opa, rapaz, eu estou aqui. Deixa eu ver se tem a tampa. Tem não. Você só não acertou na marca. Mas eu tomo alguns remédios, porque eu sou diabético. Tenho aí uma... Por que eu trouxe? Porque ele é médico. E eu digo, ele vai falar de literatura, ele vai falar de política, mas bem capaz de eu falar de medicina. E eu queria que você falasse dessa nossa dependência dos remédios, da indústria farmacêutica, do médico que você deixou de ser. O problema do médico é o seguinte, eu vou até usar aqui então, os remédios. A medicina evoluiu muito. Ele trouxe remédio. A tecnologia médica para diagnosticar. Antigamente, Ricardo, o diagnóstico médico era feito com os sentidos. Ouvir, cheirar, paladar, o tato e a vista. A medicina era feita com esses 5 sentidos. Hoje é a tecnologia, máquinas, medicamentos que se sucedem. Aumentou muito vamos dizer assim, a vida média, né? As pessoas estão vivendo muito mais. Agora, isso não elimina, toda essa tecnologia não elimina a necessidade da empatia com o paciente. Olhar para o paciente, pelo menos. Olhar para ele, conversar. Ouvi-lo. E não é logo pedindo exame. Então, a tecnologia pode, e às vezes faz, desumaniza a medicina. Né? Então, esse é um risco, é uma coisa que nós estamos correndo. Muita gente vai ao médico, não tem nada grave. Às vezes é um solitário, é uma pessoa que está com depressão, está com um problema, é alguém que tem um hipocondríaco, ou tem uma coisa banal, não é? E o médico, às vezes, receoso, até de processo,
começa a pedir exames e mais exames. Há quanto tempo você não exerce mais a medicina? Eu exerci mesmo até os... Com 10 anos, eu me formei em 66, eu fui até 78. Ainda como prefeito, ainda no primeiro ano. Sim, você foi prefeito, é verdade. Prefeito, senador e governador. Até 80, eu ainda dei aula, etc. Mas depois eu vi que era impossível. O médico, eu trouxe então o objeto de surpresa para pautar o médico. E para você? E agora vamos ver o que ele me trouxe para pautar o quê? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que trouxe aí um antídoto para você. Um antídoto? De tudo isso? O que ele me trouxe? Um caderno de caligrafia. Exato. Por quê? Quando eu estou tenso, agora nem tanto, mas no governo, em outras funções, em campanha política, eu distensiono fazendo a caligrafia. Que coisa! Veneza tem canais em vez de ruas, Xerxes, rei da Pérsia, Ivo viu a uva. Então eu faço aí, esse aí... Olha aqui, vou ler as frases então. Lê aí. O gorro luta com a espada, ou é o zorro? É o zorro. É o zorro. O zorro luta com a espada. Você conhece Cruz das Almas? Aí ele bota, você conhece Cruz das Almas? Você conhece Cruz das Almas? Você conhece Cruz das Almas? Ele pega uma frase e vai copiando. Antônio foi passear de carro. Cachoeira, a cidade heróica. Feira de Santana, capital do sertão. Na escola, o futuro do Brasil. Você fica... É como um passatempo e, ao mesmo tempo, você canaliza... Aliviar a tensão. Você canaliza toda a sua tensão. É uma das maneiras que eu tenho de aliviar a tensão. Esse caderno de caligrafia estão em cima da minha mesa. Tem 2 já. Vejam vocês, o governador, o ex-governador. Quando ele era governador, quando estava muito tenso, ele ficava ali algumas horas, talvez algum tempinho ali, alguma meia hora, sei lá. Experimente a receita. Não sei. Você tem tensão ainda? Tem. Tensão? Pressões, demandas? Todos nós está tenso, né? Preocupado. Aí fica ali, a não pensar em nada. É uma forma de não pensar em nada, não é? De fazer uma espécie de faxina mental. Porque, veja bem, você não está pensando em nada. Eu tenho que reproduzir as formas da letra. Né? Não é só copiar a frase. Eu tenho que repetir da maneira que a letra está na frase de cima. Assim, não pode ser qualquer letra. Não pode ser de um jeito que você quiser, livremente. Você tem que repetir a letra que está aqui. Olha aí, presta atenção. É verdade. Eu tento repetir. O S aqui está igual o S de todas as maneiras aí. Para relaxar. Para relaxar. Como se fosse assim uma meditação, menos do que isso. Mas, enfim, uma faxina. Um não pensar em nada. Porque, às vezes, a gente tem... Eu também, às vezes, me ressento disso. Capacidade de fazer uma meditação, isso exige um certo treino, né? E tal, então eu, não podendo fazer, eu aí vou para a caligrafia, que aí eu vou aí, fico absorvido aí, tentando reproduzir essa letra. Realmente surpreendente. Eu vejo, e nós estamos encerrando o programa, por exemplo, com muita tristeza, nos Estados Unidos, alguns estados já estão abolindo a letra cursiva. Já pensou? Quer dizer, isso não vai nem haver mais. É só essa do computador. É o mundo, né? Muda assim com essas coisas. Não tem mais caligrafia, as pessoas... Então eu estou aí... Você deve ter feito caligrafia. Fiz. E vejo, geralmente assim, isso aqui é letra de médico, a letra que você não consegue entender e decifrar. E, no entanto, é um médico que faz caligrafia. Então eu imagino que quando ele era médico, ele passava as receitas e a gente conseguia ler e entender o que é que o diagnóstico e o prognóstico do doutor Lúcio Alcântara, sabe que em o nosso dialogador de hoje. Que você está me dizendo que gosta muito de lá. Eu, às vezes, quando estou lá, vou ao SUS de lá, que chama Serviço Nacional de Saúde. O médico não pode mais passar receita com manual. Sei. É tudo no computador. Que é para não haver esse problema de não saber ler o remédio. Mas nós somos do tempo em que o médico... E é tão bom, né? A gente saber que ele está ali... mas era ilegível, olhando para a gente. Às vezes. Mas menos do doutor Lúcio Alcântara. O doutor Lúcio Alcântara tem a letra boa e a gente consegue entender qual é a receita dele. Obrigado, Lúcio, pela sua presença. Tá e você tem toda a razão. Agradeço, né? E você tem toda a razão. É um antídoto mesmo a tantos remédios, você me trouxe. Veja, o objeto de surpresa que eu trouxe para ele foi remédio e ele me trouxe um outro tipo de remédio, muito menos nocivo, sem efeito colateral. Ao invés de tomar os comprimidos para ficar mais calmo ou para combater essa ou aquela tensão, faz
caligrafia, pensa em nada, faz faxina mental, né? Ou então, outra coisa linda como antídoto, a poesia. Muito obrigado, então, a presença de Lúcia Alcântara. Na próxima semana, a gente volta com mais poesia.